A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Juízes e hoje vamos meditar no capítulo 9, versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os anciãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens dos filhos de Jerubaal dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Queridos, chegamos ao capítulo 9 de Juízes, e o que nós contemplamos aqui neste capítulo é algo que expressa a realidade de muitas pessoas, pois vemos que no capítulo anterior fala a respeito de Gideão e também do final de sua vida. A Bíblia vai nos contar no capítulo 8 que Gideão, ele governou durante 40 anos o povo de Israel, e nesse período o povo teve paz, porque ele estava guiando o povo na direção do Senhor. E então a Bíblia diz que ele teve 70 filhos, ou seja, aqui no versículo 9, a Bíblia está nos contando a história pós a morte de Gideão, ou seja, Abimeleque era filho de Gideão. Jerubaal, quando nós vemos lá no capítulo anterior e no anterior a ele, nós vemos que ele foi chamado de Jerubaal por causa que ele destruiu o templo do deus Baal, e logo deram a ele este nome. Então, estes são filhos de Gideão, e o que nós vemos aqui é uma conspiração por causa do poder. Olha, o que este texto ele nos revela, mostra-nos que o homem, ele, por causa dos seus interesses particulares, muitas vezes ele tem capacidade de fazer coisas que são completamente abomináveis diante do Senhor, desprezíveis pelo Senhor, desagradáveis ao Senhor. Este homem, ele pega e ele convence as pessoas ali da cidade de Siquém, para que eles se convencessem de que melhor para eles seria que um só dos filhos de Gideão governasse sobre eles do que todos os seus 70 filhos. E qual é a sua estratégia? Ele ajunta para si, diz o texto sagrado, homens ociosos e levianos. Olha só que a Bíblia está nos advertindo que esse tipo de pessoas são pessoas que não merecem a nossa amizade, não merecem a nossa atenção,
a menos que nós tenhamos um propósito específico de levar uma mudança, uma transformação para as suas vidas. A Bíblia diz que ele alugou homens ociosos e levianos para o seguirem. Quando a Bíblia traz essa expressão que ele alugou homens ociosos e levianos, nós já podemos imaginar qual seria o resultado desta aliança que ele estava fazendo. Então a Bíblia diz que ele pega estes homens ociosos e levianos e vai a Ofra, a casa de seu pai, Jerubaal, e ali, naquela cidade, ele mata aos seus irmãos. Ele mata os seus irmãos para que ele pudesse então governar sozinho sobre o povo. Ou seja, ele não queria que o seu governo, ele não queria que o seu reinado fosse ameaçado, então ele manda matar os seus próprios irmãos. Então veja que, primeiro, nós precisamos tomar cuidado com os nossos interesses pessoais, se ao nós estarmos batalhando para alcançá-los em nossas vidas, se nós não estamos matando pessoas ao nosso redor. Abimeleque, para alcançar o seu sonho, para alcançar os seus objetivos, ele teve que matar todos os seus irmãos, ou quase todos, porque a Bíblia diz que Jotão, que era o filho menor de seu pai, ele conseguiu escapar, mas quase todos, a sua família foi destruída por ele próprio para que o seu sonho fosse realizado. Para isso, ele encontrou homens ociosos e encontrou homens levianos. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, guardar os nossos sonhos para que eles sejam realizados de forma que traga felicidade, que traga a unidade para a família, para o nosso lar, e não o contrário. Imaginem como foi triste naquela família ver toda esta destruição. Mas tudo isso é a sede de poder que às vezes está dentro de nós, e nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, de pedir ao Senhor que esteja transformando o nosso interior, para que de nós flua vida, flua paz, flua harmonia, e não o contrário. Que assim como este homem, ele se uniu a estes homens levianos e ociosos, nós possamos encontrar pessoas que tenham o sonho de fazer a diferença na terra por meio da paz, por meio das coisas que trazem aí a alegria e não a dor e o pranto. Que o Senhor seja contigo, que Deus possa, em nome de Jesus, te guardar de pessoas com este comportamento, pois nós precisamos de pessoas que vejam o mundo com uma visão que traga para ele a presença de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus.